Senhor Deus, nos entregamos a Ti e colocamos-nos diante de Teus pés, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua soberania, o Teu amor e, sobretudo, a Tua justiça. Diante de Ti, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos perdoe, ó Deus, os nossos pecados e que nos torne, ó Deus, cada vez mais servos obedientes aos Teus mandamentos. Que sejamos, ó Deus, tementes a Ti verdadeiramente e que busquemos ver a Tua face, ó Deus. E isso implica sermos cada vez mais santos. Mas para isso, ó Deus, pedimos a Ti que por meio do Teu Santo Espírito nos santifique, nos capacite neste momento, ó Deus, a ter o entendimento daquilo que o Senhor quer que nós recebamos nesta noite. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero lhes contar uma história, né? Uma história que traduz, de uma certa forma, o comportamento do povo de Deus para com o seu Senhor. E diz assim essa história: em um país próspero e rico, com elevado nível de vida, parte da população, abusando do povo trabalhador que vivia de baixos salários, edificou casas caríssimas e luxuosas mansões. As reuniões desse povo, as reuniões religiosas, eram bem frequentadas, porém não passavam de encontros formais, não passavam de encontros vazios ou simplesmente mero entretenimento. O líder religioso desse povo casou-se com uma linda mulher e tiveram 3 filhos. Para se ter uma ideia da degradação moral e espiritual dessa gente, imagine o que fez a esposa desse líder. Começou a traí-lo, tornando-se uma prostituta e ganhando artigos de luxo, presentes, com a sua vida tida como vida fácil. O último filho do casal era de um pai desconhecido. Em função disso, o religioso, aquele líder religioso, acabou por separar-se de sua mulher. Não aguentava mais, a qual foi vendida como uma concubina escrava. Mas a história não termina aqui. Vivendo esse drama, esse homem, por amor, sujeitou-se a trazer sua esposa de volta para o seu próprio lar, até que se reconciliaram e restauraram a vida conjugal, vivendo assim felizes. Apesar de todo esse drama, esse homem, por amor, a trouxe de volta, restaurou o seu lar, a sua vida conjugal, e viveram então felizes. Já imaginou os comentários das pessoas em relação a este caso? Já imaginou quantos comentários degradantes este homem teve que suportar? E esta mulher, o que deve ter passado após tamanha exposição que ela mesma provocara? Mas eles superaram tudo e, neste caso, o amor triunfou. O drama narrado aqui é a experiência vivida pelo profeta Oséias. Sua história é o retrato vivo do povo amado por Deus, o qual se tornou infiel. A experiência dolorosa do profeta com a sua esposa levou-o a descrever o relacionamento de Deus com o povo de Israel como a de um marido fiel e com sua mulher infiel. Israel foi infiel a Deus quando começou a adorar ídolos, quando a idolatria tomou conta daquele povo. Adorava deuses falsos e por isso Deus está virado e queria castigar a Israel, o seu povo. Mas o amor de Deus, como a própria palavra do Senhor nos ensina, é um amor que não tem fim. E Ele não rejeitará para sempre o seu povo.
Deus diz lá no capítulo 11 de Oséias, no versículo 8: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Ou seja, mesmo assim, Deus perdoou esse povo e se dispôs a trazê-lo de volta ao seu lar. Oséias parece ter sido um homem do campo. Por quê? Por que isso? A sua profecia apresenta muitos exemplos da vida rural. Sobre o seu ministério, o que podemos dizer é que alcançou um período de aproximadamente 50 anos, tendo ali atuado entre os anos 770 a 720 antes de Cristo. Mais ou menos nos prósperos dias do rei Jeroboão II, rei de Israel, e também nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. A fonte dessa informação é o capítulo 1, no versículo 1 do livro de Oséias. Oséias também é chamado de o profeta do amor. Assim como temos o apóstolo João apelidado, chamado carinhosamente de o apóstolo do amor, temos Oséias como sendo o profeta do amor. Por que isso? Devido ao seu relacionamento conjugal tão afetuoso. Oséias fala com autoridade, pois ele sabia o que significava uma vida de infidelidade. Ele viveu na pele o que era viver uma vida de infidelidade. Ele sofreu amargamente essa experiência. O seu casamento com Gomer, a sua mulher, traz algumas dificuldades de interpretação. Várias explicações são apresentadas. Alguns veem a narrativa como uma parábola ou uma alegoria, uma história contada e não um incidente real, não como algo que de fato aconteceu. Outros pensam que a traição de Gomer, a mulher de Oséias, aconteceu tempos após o casamento. Mas a maioria aceita a descrição como algo verídico, algo que de fato aconteceu, acreditando que os judeus assimilaram essa prática após ali, ou por terem vivido com os babilônios ali, quando estiverem exilados. Há ainda os que propõem o seguinte, e dentre esses está o reformador João Calvino, que essa descrição de Oséias é uma visão ou então um sonho que o profeta teve. Se trata de uma visão ou de um sonho que o profeta Oséias teve. O certo é que os intérpretes da Bíblia, e isso é o que é de mais importante, entendem o conteúdo da profecia de Oséias como sendo um retrato vivo da infidelidade do povo para com Deus. É um retrato da infidelidade de Israel. Israel aqui como sendo o povo de Deus. A infidelidade do povo para com Deus. A descrição desse acontecimento que o profeta Oséias descreve é um retrato vivo da infidelidade do povo para com Deus. O povo infiel é então desafiado a retornar à comunhão integral com o Senhor, a comunhão integral com Deus. Pela sua misericórdia, o Senhor está pronto a perdoar os arrependidos e restaurá-los a uma vida abundante e feliz. Guardem isso. Pela sua misericórdia, o Senhor está pronto a perdoar os arrependidos e restaurá-los a uma vida abundante e feliz. Aqui, Oséias também procura trazer Israel, representado na figura da esposa infiel, no caso Gomer, a agradável convivência familiar e íntima do marido, ou seja, o Senhor Javé. O livro do profeta Oséias nos traz importantes lições. Como se pode ver no conteúdo dessa profecia,
Normalmente, os períodos de grande bonança, de grande prosperidade, são marcados também por infidelidade. É como se o povo de Deus, no momento de bonanças, né, se esquecessem de quem lhe proveu todas as coisas. É como se o povo esquecesse de que tudo aquilo de bom que eles estão vivendo foi o Senhor que lhes deu, de quem lhe deu o fôlego da vida. É como se eles tivessem esquecido de quem de fato lhes abençoou. Se a gente consultar em Deuteronômio 11, no capítulo 11, os versos 26 e 28, diz assim a palavra do Senhor: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. E o povo de Israel tinha conhecimento dessa advertência. Sabia que, se cumprisse com os mandamentos do Senhor, o Senhor os abençoaria. Mas se desviasse dos mandamentos do Senhor, recairia sobre aquele povo a ira do Senhor, maldição sobre o Senhor. E como a gente teve domingo passado um estudo, salvo engano, a gente estudou algo em Deuteronômio, também Deuteronômio 6, né? O povo, por obrigação, né, tinha ali, após receberem as instruções do decálogo, dos 10 mandamentos, tinha também ali um compromisso de fazer com que gerações por gerações conhecesse a lei do Senhor. Então era um povo que tinha contato sempre com as instruções do Senhor. Não podiam dizer que não conhecia o que a lei predeterminava, né? Então, nos momentos de bonança, de prosperidade, o povo se esquecia de Deus, se esquecia dos seus mandamentos e se desviava dos caminhos do Senhor. Hoje, né, qualquer semelhança é mera coincidência. Ou seja, o Senhor sempre nos exorta a ter uma vida íntegra, reta e fiel a Ele. Ainda nos adverte dos perigos da infidelidade contra Ele. O Senhor, Ele nos exorta a sermos íntegros e também nos adverte acerca dos perigos de sermos infiéis para com Ele. E 3 lições podemos extrair aqui da mensagem revelada por meio do profeta Oséias. A primeira delas é que o povo infiel mergulha na decadência. O povo infiel mergulha na decadência. A infidelidade do povo de Deus para com o próprio Deus é um pecado contra Deus, é um pecado contra o Senhor. A decadência de um povo está intimamente ligada à sua vida de pecado. Se a infidelidade é um pecado e a decadência desse povo está intimamente ligada à sua vida de pecado, o que é que podemos ver, né, em relação a quem vive, né, num caminho de infidelidade? Certamente decairá. Analisando a infidelidade do povo de Israel, podemos evitar o nosso declínio moral e espiritual. A infidelidade e decadência andam juntas quando se tem um povo sem entendimento. Infidelidade e decadência andam juntas quando se tem um povo sem entendimento. Ao povo faltava o conhecimento da lei de Deus. E aqui, meus irmãos, faltava o conhecimento, não porque não tinha como ser-lhes passado este conhecimento, tal qual hoje.
falta o conhecimento na igreja não por falta de material, né? Não por falta da palavra, né? Falta ali o conhecimento por simplesmente não buscarmos conhecer ao Senhor. É o que aquele povo ali fazia. Apesar de lermos lá em Deuteronômio 6, um pacto de, por gerações, imprimir nas mentes dos seus filhos, daquele povo, as leis, os mandamentos do Senhor, o povo parece que deixou isso de lado, né? Não aplicava ali na prática esse pacto, né? Essa relação pactual, de imprimir os mandamentos, as leis do Senhor. E por via de consequência, o povo se afasta do conhecimento de Deus, o povo deixa de conhecer a Deus, né? E como a gente disse agora há pouco, infidelidade e decadência andam juntas quando se tem um povo sem entendimento. Se não tem entendimento é porque lhe falta o conhecimento. Em Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Observem, esqueceste da lei do teu Deus. A lei foi passada, mas abandonaram, esqueceram a lei do Senhor. E isso leva o povo ao declínio. Quem vive sem a sabedoria e sem o conhecimento da vontade de Deus, tende a cair, tornando-se sem entendimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, Paulo diz assim, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, uma coisa leva a outra. A falta de conhecimento da lei leva ao declínio. E quem vive, né, sem a sabedoria, sem o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, tende a cair. E aí nós vimos o exemplo aqui em 2 Coríntios 11, verso 3. Um outro ponto a se destacar nessa primeira lição é que infidelidade e decadência também andam juntas quando se tem um povo sem espiritualidade. Quando se tem um povo sem espiritualidade. Oséias, no capítulo 5, verso 5, descreve o orgulho. No capítulo 7, verso 8, descreve o mundanismo. No capítulo 9, verso 9, descreve a corrupção, a imoralidade, a prostituição, os homicídios e furtos também são descritos ao longo de todo o livro do profeta Oséias, que são exemplos da falta de espiritualidade de um povo que se considera autossuficiente e julga Deus desnecessário à vida. Aquele povo achava que não dependia mais do Senhor. Claro, viviam numa época de prosperidade, observe, vivia numa época de prosperidade, e então, se esquecendo das leis do Senhor, né, viviam então de forma a andar desvirtuadamente, sem qualquer tipo de espiritualidade, sem buscar aquilo que o Senhor requer, que é a integridade, né, que é uma vida íntegra, uma vida que busca atender à vontade do Senhor. Então, esse povo vivia dessa forma, porque julgava Deus desnecessário à sua vida. Quando a palavra de Deus nos ensina o contrário, não é verdade? Se olharmos o Salmo 38, verso 6, vemos que Deus atenta para os humildes e conhece os soberbos de longe.
né? Não é porque estamos vivendo em época de prosperidade que devemos nos ensoberber e esquecer desse Deus que é o nosso provedor. Em Provérbios 16, verso 18, também conseguimos ver que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então aquele povo se ensoberbeu, né? Aquele povo teve como precedente a sua soberba e logo após veio a ruína. E a altivez do espírito precede também a queda. Deus resiste, como está lá em 1 Pedro 5, verso 5, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então aquele povo, como mostra o profeta Oséias, era um povo altamente soberbo, um povo que não julgava o Senhor necessário à sua vida. E a palavra do Senhor nos ensina exatamente o contrário. O terceiro ponto desta lição é que infidelidade e decadência andam juntos quando se tem um povo sem direção, né? Infidelidade e decadência andam juntas quando se tem um povo sem conhecimento, foi isso que a gente viu, quando se tem um povo sem espiritualidade e agora quando se tem um povo sem direção. Ora, se faltou-lhes o entendimento, né, por conta da ausência de conhecimento da vontade de Deus, e por via de consequência veio a ausência de espiritualidade, o que podemos esperar de como era aquele povo? Um povo sem direção, né? Um povo sem direção, substituindo Deus por outros deuses. Aí entra a idolatria do povo. O povo vive sem direção, uma vez que substitui o Senhor por outros deuses. No tempo de Oséias, a prática da idolatria tornou-se algo muito comum para todas as pessoas. Lá no capítulo 4, verso 17, diz assim, né, que Efraim estava entregue aos ídolos, então era melhor deixá-lo. No capítulo 8, verso 4, diz que da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si. E no capítulo 13, verso 2, diz que pecam mais e mais, fizeram ídolos segundo o seu conceito. Mais uma vez aqui, né? Qualquer semelhança hoje é mera coincidência. Vamos lá. Sem a direção de Deus, servindo aos ídolos, nenhum povo terá a direção certa para a vida. Quando deixamos a idolatria entrar no meio de nós, não temos mais direção. Que o nosso norte, a nossa luz, o nosso alvo é Cristo. Se há em nós algum tipo de idolatria, a gente perde essa direção, a gente perde esse alvo. E aí nos perdemos no decorrer do caminho. E hoje, meus irmãos, a luta maior da igreja é contra a idolatria. Porque a idolatria hoje ela é multifacetada, ela tem 1000 faces, ou melhor, 1 milhão de faces. Não é apenas, como descreve muitas das vezes as escrituras sagradas, a criação de uma imagem, a criação de algo, do ouro, da prata para se adorar, né? A idolatria, ela entrou em nossos lares de forma sorrateira e nos pegamos com práticas idólatras. Por quê? Porque o que é idolatria, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Quando deixamos de fazer algo para o Senhor por conta de alguma outra coisa, essa outra coisa pode estar sendo a idolatria nas nossas vidas. Então a idolatria hoje é algo muito preocupante, é algo que a igreja tem que se levantar contra, né? Então, naquele tempo de Oséias, a idolatria também era muito comum e que fez então o povo a viver sem direção, né? E quantos, né, por este mundo afora se encontram em declínio, assemelhando-se
ao povo de Israel, né? E a idolatria, como já falei, não é apenas adoração a imagens, etc. Não é, né? Tudo que toma o lugar do Senhor em nossas vidas é idolatria, nos afasta de Deus. E não são poucos os que se mostram sem entendimento, sem direção, afundando nos pecados e acentuando sua infidelidade a Deus. Isso por conta também da ausência de entendimento, de conhecimento, porque não exercitam a prática da leitura, da busca pelo conhecimento. Não é só ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Não exercitam a espiritualidade, a prática da oração, da piedade cristã, né? E muitas vezes são tomados por práticas idólatras, né? E não são poucos os que se mostram sem entendimento, sem direção, afundado e acentuando sua infidelidade a Deus. A segunda lição que podemos extrair da mensagem trazida pelo profeta Oséias é que o povo infiel merece a disciplina do Senhor. O povo infiel merece a disciplina do Senhor. Para o povo que se encontra na situação aqui descrita, o que pode ser feito? O que devemos fazer para com esse povo? A mensagem profética, ela é um tanto dura, né? Um tanto pesada. Pois Oséias ensina que as atitudes de rebeldia, de desobediência, de apostasias, são merecedoras da disciplina do Senhor. Deus se acha irado ante as atitudes do povo. Deus se revolta com as atitudes daquele povo. Mas tem um autor, né, que diz assim, Derek Kidner, diz o seguinte: a ira de Deus, a sua ira, é uma ira de amor, não de ódio. Deus os aflige incansavelmente, visando trazê-los para casa. A ação de Deus em favor dos seus não é punitiva, nem tampouco vingativa, mas é uma ação terapêutica e restauradora. E nós bem que sabemos aqui, principalmente em igrejas sérias, que adotam a disciplina, né? Que a disciplina que a disciplina de fato deve ser administrada para com aqueles que desagradam ao Senhor, né? E eu anotei aqui a referência, mas saiu errado. Eu vou citar, mas não vou colocar a referência para evitar que eu passe uma referência errada. Mas, salvo engano é em Hebreus, que diz assim, para que nós não despreze a correção que vem do Senhor, que o Senhor corrige a quem ama, e que toda disciplina, a priori, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, fruto de justiça. Salvo engano, está lá em Hebreus 12. Né? Acho que é em Hebreus 12. Descreve o profeta que, em sua manifestação, Deus repreende primeiro a liderança, né? O primeiro a ser repreendido, no caso, é a liderança, aquele que foi incumbido a conduzir o povo de Deus, né, à adoração ao Senhor. E se o povo caiu antes, a liderança caiu. Por isso, por lógica, o Senhor repreende primeiro a liderança. Sacerdotes, reis, príncipes e depois o povo infiel, derramando sobre todos o seu furor. Isso a gente pode ver lá no capítulo 5, no verso 10 de Oséias. Os capítulos 5 a 10 vai descrever aí todo o tratamento divino para todos os que se entregam à dissolução. Então, do capítulo 5 ao 10, temos aí a descrição do que o Senhor faz, ou que tem que ser feito, para com aqueles que se entregam à dissolução.
Uma expressão já consagrada pelo povo, um ditado bastante conhecido, foi extraída aqui do livro de Oséias, né? Não sei se você conhece. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Lá em Oséias 8, verso 7. Então, é a paga justa para quem conhece o Senhor e se mantém contrário ao seu padrão, né? Quem conhece o Senhor, quem é sabedor daquilo que o Senhor requer e faz o contrário, né, tem a sua justa paga pelo Senhor. Rebelar-se contra o Senhor implica em alcançar os resultados e consequências de sua disciplina. Então, quem se rebela contra Deus, certamente amargará os resultados e as consequências de sua disciplina. Pois Deus é justiça. Vimos que Deus é amor, mas também sabemos que Deus é justiça. E aqui, alguns exemplos no anúncio de Oséias, não vamos ler todo, né, por conta do tempo, mas alguns exemplos no livro de Oséias quanto ao que o povo haveria de sofrer, né? Lá no capítulo 9, versos 3 e verso 6, diz que o povo haveria de perder a unidade nacional e sofrer o exílio. Lá no capítulo 4, verso 3, no capítulo 9, versos 11 e 12, diz que o povo ia sofrer o luto, ia sofrer a aflição e também ia sofrer a miséria. E no capítulo 4, verso 7, de que o povo passaria por vergonhas. E outras decepções que são descrições reais das tristezas e tragédias enviadas por Deus para disciplinar e chamar o povo ao arrependimento, né? Como disse há pouco, a disciplina do Senhor não é algo vingativo, é como se fosse algo terapêutico, né? Deus disciplina, porque o Senhor disciplina quem ama, Ele corrige a quem ama, né? Você vai amargar as consequências da disciplina, mas depois você vai colher os frutos de justiça, você vai colher os frutos de justiça. Então, é muito oportuna a advertência bíblica lá em Gálatas 6,7, que diz assim, lá em Gálatas 6,7, com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, né? A terceira e última lição que podemos extrair do livro de Oséias é que o povo infiel pode ser resgatado, né? Vimos que o povo infiel mergulha na decadência, né? Vimos que o povo infiel merece a disciplina do Senhor. E agora iremos ver que o povo infiel pode ser resgatado. Nos capítulos 11 a 14, né, o profeta descreve o interesse do Senhor em trazer o povo de volta para si. O coração de Deus se encontra, de uma certa forma, aberto e também pronto para receber esse povo carinhosamente. Deus deseja restaurar a sorte do povo que se encontrava, de uma certa feita, por assim dizer, desgraçado, né? Envolvido em toda aquela idolatria. Quando o capítulo 3 descreve o resgate daquela esposa infiel, né, de Gomer, Oséias aqui pretende mostrar que a misericórdia do Senhor, essa misericórdia que tanto falamos, que tanto pregamos e que tanto cantamos, né, que a gente bem sabe que se renova a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos. O profeta Oséias pretende mostrar que a misericórdia do Senhor tem totais condições, totais recursos para resgatar o povo. E todos podem se apropriar da redenção proposta pelo próprio Deus. Não é fácil voltar para a casa
depois do fracasso, mas é possível e também é extremamente necessário. Pela profecia de Oséias, pode-se ver que o processo de resgate, ele inclui uma declaração de amor, ele inclui uma chamada ao arrependimento e um apelo enfático. O processo de resgate inclui 3 coisas: uma declaração de amor, uma chamada ao arrependimento e um apelo enfático. Uma declaração de amor. Deus ama tanto a seu povo, e isso bem sabemos, é o que pregamos há muito, né? Deus ama tanto a seu povo, que é como se ele mesmo dissesse, conforme está lá em Oséias 11, versículo 1, como eu te deixaria? Isso é amor antigo, né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, né? Como é que eu te deixaria? Isso é um amor antigo, né? A palavra de Deus nos fala, né, que ele nos amou primeiro. E podemos fazer essa conciliação com o que diz o profeta aqui, né? Quando Israel era menino, eu o amei, né? O tratamento do Senhor é estritamente familiar e carinhoso. Ele chama o seu povo de meu filho. Se lermos Oséias, a descrição, né, de como nasceu os filhos de sua esposa, né? Ele coloca o nome de não meu povo, né? E assim por diante, por conta, né, de todas a idolatria, de toda aquelas coisas que o povo fazia que não agradava ao Senhor. Mas o Senhor não desistiu do seu povo e tem esse tratamento de sendo meu filho, né? E trata esse povo como meu filho. Sabemos que Deus detesta o pecado do povo, mas ele continua a amar o seu povo. É como diz a palavra do Senhor, lá em Provérbios 10, verso 12. O amor cobre todas as transgressões. Lá em 1 Pedro 4, verso 8. O amor cobre multidão de pecados. E lá em 2 Coríntios 5, verso 14. Aos seus queridos, o Senhor constrange com o seu amor. De fato, é constrangedor tanto amor, se olharmos para dentro de nós e vermos o que temos feito, né, diante desse Deus Santo, né? Como temos nos portado em relação àquilo que o Senhor requer de nós. Não fazemos isso aqui do que o Senhor pede para que sejamos, para que façamos. E é constrangedor ao ver quanto amor é desprendido pelo Senhor para conosco, né? Então o Senhor, ele nos constrange, ele aos seus queridos, o Senhor constrange com o seu amor. E instaura o processo de retorno ao seu convívio. E se você hoje é crente, foi alcançado por essa graça, certamente o Senhor lhe resgatou e lhe chamou de volta para o seu lar, né? De volta, lhe instaurou novamente ao convívio para com ele, junto com ele, né? Lá em 1 João 3,16, mostra que a motivação para se retornar à presença do Senhor é justamente a profundidade do seu amor evidenciado na pessoa do Senhor Jesus. O segundo ponto nessa lição é que pela profecia de Oséias também pode-se ver que o processo de resgate também inclui uma chamada ao arrependimento. O programa de restauração se estabelece também com um forte chamado do Senhor ao arrependimento. A voz de amor conclama o povo a olhar para trás e aprender a mudar de direção, conforme está lá em Oséias 12, verso 6 e no capítulo 14, verso 2, né? Tendes convosco
palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Então a voz de amor conclama o povo a olhar para trás e aprender a mudar de direção. O Senhor propõe uma tomada de decisão através do reconhecimento da culpa e do abandono das velhas obras. Reconhece-se a culpa e abandona-se as velhas obras. É como lemos na nossa liturgia, no texto de Romanos, né? Reconhecendo como éramos antigamente, né? E agora nos revestindo do novo homem, né? Que da forma como fomos alcançados pelo próprio Senhor, abandonemos então as velhas obras, as velhas práticas. E esses desafios foram então proferidos em outros tempos e também são pertinentes a nós hoje, né? Como nós sabemos, a Bíblia é um texto atemporal. Então esse desafio, embora tenha sido feito em outros tempos, é muito pertinente a nós no tempo de hoje. Então a mensagem proferida em Mateus 3, verso 2, em Marcos 1, verso 15 e Atos 3, verso 19, ela ainda é muito válida. Qual é essa mensagem? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então essa mensagem, ela ainda é muito válida nos nossos tempos. E por fim, pela profecia, ainda pode-se ver que o processo de resgate inclui um apelo enfático, né? Há um apelo enfático. Finalmente, como se não obstasse, o Senhor apresenta o seu apelo final. E insistente, ele diz, lá em Oséias 14, verso 1, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Né? O Senhor reitera o seu apelo, mostrando o caminho de volta. Diferentemente da parábola que bem conhecemos, a parábola do filho pródigo, não é o filho que pede ao pai que o receba de volta. Aqui é o contrário. É o pai que clama enfaticamente ao filho para que retorne ao convívio do lar. Né? E aqui eu não estou dizendo que o Senhor suplica para que o pecador se arrependa. A obra de arrependimento é feita no pecador, é realizada no pecador pelo próprio Deus. Né? A descrição aqui, trazida pelo profeta Oséias, mostra claramente isso. O povo se esqueceu de Deus, abandonou o Senhor. O Senhor disciplinou aquele povo com o intuito de restaurar aquele povo e provocou naquele povo o arrependimento, para então ter aquele povo de volta, né? E enfaticamente ele diz, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, né? Ele faz isso também através de preciosas promessas, pois bênçãos especiais serão desfrutadas por todos aqueles que retornarem ao Senhor. Né? E isso está no capítulo 14 de Oséias, do 4 ao 7. Né? Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. E aqui, meus irmãos, para concluir, somos convidados à seguinte reflexão. Como aquele povo infiel, quantos hoje precisam voltar? E voltar aqui é no sentido de se arrepender.
por várias práticas nossas, né? Muitas só nós sabemos, né? Outras até não sabemos por questões de ignorância, mas muitas só nós sabemos. Como aquele povo infiel, quantos hoje precisam voltar? Às vezes, até cultivam alguma forma de religiosidade, mas uma religiosidade vazia de Deus. A sabedoria e a prudência são atitudes que responsabilizam a humanidade. As últimas palavras do profeta Oséias, no capítulo 14, verso 9, atualizam todo o conteúdo da mensagem profética, traz todo o conteúdo dessa mensagem para o dia de hoje. Olha o que diz em Oséias 14, verso 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É hora de deixar a infidelidade e voltar ao Senhor. O convite do Senhor deve ser aceito urgentemente. O convite proferido em Oséias 14, verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Deve ser aceito urgentemente. Apocalipse 2, verso 4 e 5, e aqui eu encerro com a leitura dessa porção das Sagradas Escrituras, diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que o Senhor tenha misericórdia de seu povo e nos abençoe cada vez mais, nos dando coragem, encorajando-nos a voltarmos ao seu lar, né, com frutos de arrependimento. Então oremos ao Senhor, pedindo que o seu Santo Espírito promova em nós frutos de arrependimento, para que de fato estejamos aos pés do Senhor, como Ele requer. Oremos ao Senhor para assim encerrarmos este momento. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus de misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que as Tuas misericórdias não têm fim. Sabemos também, ó Deus, que elas são a causa, ó Pai, de não sermos consumidos. Sabemos, ó Deus, que nós, povo de dura cerviz, a nós, ó Deus, pertence o corar de vergonha. Por isso, ó Deus, nos curvamos diante de Ti, humilhando-nos, ó Deus, diante de Tua santidade, de Tua grandeza, de tudo que és, ó Deus, e pedindo ao Senhor, tende mais uma vez misericórdia de nós e ensina-nos, ó Deus, a buscar-te verdadeiramente. Concede-nos, ó Deus, o prazer de lermos as Sagradas Escrituras, de termos, ó Deus, o entendimento dos Teus estatutos. Concede-nos, ó Deus, a alegria de passarmos, ó Deus, as Tuas leis de geração em geração. Concede-nos, ó Deus, o prazer de sermos servos fiéis a Ti. Sê conosco, ó Deus, em Cristo Jesus, aquele, ó Pai, que teve o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, que grande preço pagou por nós pecadores. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no nome dEle que nós oramos a Ti e é no nome dEle que nós agradecemos. Amém.